Boa noite a todos os amigos conectados aqui ao Web Rádio Amigo Espiritual, a sala virtual de São Borja, Rio Grande do Sul, que eu acesso aqui de Matão, no interior de São Paulo, transmitindo para 8 canais simultaneamente. É sempre uma alegria esta possibilidade da internet, da virtualidade que nos aproximou, derrubou paradigmas, derrubou obstáculos, e hoje nos conectamos, nos comunicamos com todo o Brasil e mesmo fora do Brasil, instantaneamente. É uma maravilha, né? Para nós que vivemos a época antes da internet, que nos comunicávamos por carta escrita à mão e tínhamos que levar ao correio, não tínhamos as facilidades, isto é um verdadeiro sonho. Para mim, pelo menos, é um grande sonho essa facilidade de comunicação, especialmente considerando a divulgação espírita. Enche-nos o coração de alegria. E nós estamos aqui com o nosso programa costumeiro das quintas-feiras, 9h30 da noite. Demos uma pequena pausa em janeiro, final de ano em janeiro. Retornamos a semana passada apresentando a vida de Deolindo Amorim, o grande nome da literatura espírita, da oratória espírita brasileira. E hoje damos continuidade na segunda edição de 2022, com a edição 77 do programa Orson 96. E hoje trazendo Delane Lavarini, da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Essas experiências de trazer convidados é muito gratificante, porque conhecemos experiências, trazemos esses depoimentos, e olha o tema de hoje, o Espiritismo antes e hoje, através das experiências vividas pelo nosso convidado. Sem mais delongas, convidamos o nosso Delane para estar conosco. Boa noite, meu amigo, bem-vindo. Boa noite, Orson. Boa noite a todos, irmãos e estimadas irmãs que estão nos acompanhando. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco mais uma vez, e é com muita alegria que aqui estamos reunidos em nome dele. Que bom, Delane. É sempre gratificante realmente esse esforço conjunto conectado com tanta gente. Delane, você é muito conhecido, tornou-se muito conhecido através das palestras virtuais por todo o Brasil, como tantos outros amigos, mas alguns não te conhecem. Gostaríamos que você falasse um pouco de você mesmo, não se constranja com isso, mas onde é que você nasceu e como se tornou espírita, Delane? Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, cidade a 60 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. Vim de uma família espírita, Orson, de pais espírita, e tive a oportunidade, a bênção de nascer numa família espírita, embora não seja um privilégio, mas é uma grande oportunidade que a vida, Deus me concedeu. E com isso eu tive a oportunidade de crescer, tanto passado pela minha infância, a minha juventude, tendo pessoas com convívio do meu pai, como Chico Xavier, o seu irmão André Luiz, a própria irmã do Chico, que frequentava a nossa casa, Lucília, que já encontra-se também no plano espiritual. E isso foi muito importante, não só essas pessoas ilustres que frequentavam a nossa casa, mas todo um trabalho que meu pai desenvolvia na nossa própria residência de assistência social aos necessitados. E com isso, então, tivemos grandes exemplos dentro do nosso próprio lar. Mas, resumindo de uma forma bem sucinta a nossa passagem, a nossa iniciativa pelo Espiritismo, e eu acabei tendo essa vontade, essa inclinação de envolver cada vez mais com o movimento espírita, com a própria doutrina espírita, desde a mocidade até os dias atuais. Que maravilha. Enquanto você falava aí, eu fiquei pensando o que é a semeadura
do exemplo dos pais no coração de uma criança, né? Você nasceu espírita, eu também nasci em lar espírita, e você, referindo-se ao seu pai na convivência com Chico, com o irmão de Chico, e mesmo os exemplos de assistência aos necessitados praticados em casa, isso, como você disse, foi muito importante para você durante toda a vida, né? É uma semeadura que frutifica de uma forma ou de outra, porque a gente ganha esse entusiasmo. Delany, e você, esse gosto pela oratória, de falar em público, divulgar o espiritismo, você também herdou do pai? Como é que foi isso? Essa identificação em falar da doutrina espírita. Veja bem, o meu pai, nessa reencarnação, quanto é que ele esteve, há 22 anos ele retornou para o plano espiritual, ele sempre foi um homem de discursar, de falar em público, e isso eu sempre admirei do meu pai. Ele foi um homem muito corajoso. Quando eu falo corajoso, no sentido, Orson, que ele recolhia as pessoas na rua. Naquela época, era comum muitas pessoas fazerem isso, ter esse tipo de atitude. Hoje, já nem tanto devido à violência no nosso país, mas naquela época ele recolhia as pessoas nas vias públicas que não tinha onde morar, não tinha onde comer, e levava lá para casa. Mandava dar alimento, banho, roupa, e quanto não por vez, morava lá em casa até poder se enquadrar profissionalmente em um trabalho. Mas isso, então, me chamava muita atenção. Então, ele foi um homem de muita coragem, gostava de falar em público, mas a minha inclinação de falar em público, ela só veio depois dos 25 anos de idade. Até os 25 anos de idade, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, não conversava com ninguém, eu entrava em casa e saía mudo, os meus pais não escutavam a minha voz, eu tinha essa, digamos assim, esse bloqueio através da timidez. Mas, em um momento da minha vida, com os meus 25 anos, vejam só que interessante, dizem um ditado que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu já com 25 anos de idade, já tinha casado, e com isso, então, frequentando o centro, trabalhava na casa espírita, eu só não tinha ainda desenvolvido esse lado da oratória, esse dom da oratória. E eu sentado assistindo a reunião pública, a senhora que estava realizando os comentários do Evangelho naquele dia, naquela noite, passou mal diante da plateia. Socorreram ela, parece que a pressão baixou, ela teve um mal-estar e não pôde continuar. E ela estava logo no começo dos comentários do Evangelho, nos primeiros 5 minutos. Faltavam ainda os 40 ou 45 minutos para finalizar a reunião pública com os comentários do Evangelho. Foi então que um amigo meu, que era dirigente do Centro Espírita, eu sentado assistindo a palestra daquela senhora que acabara de ter um mal-estar, ele então bate nos meus ombros e diz assim: Delany, vai lá e assume. Eu olhei para ele como estivesse perguntando: você está equivocado. Ficou louco? Eu nunca falei em público, Orson. Ele ainda olhou para mim e falou assim: vai lá. Esse vai lá dele não foi aquele vai lá de autoridade, foi um vai lá que inexplicável, que tocou meu coração. Eu levantei, fui, peguei o Evangelho, fundamentei em tudo que eu havia aprendido na mocidade, na minha juventude, nas reuniões de estudo, que é muito importante, e comecei a falar do Evangelho. De lá para cá, eu não parei de falar. Obviamente, nesse intervalo, eu procurei me especializar, estudar mais, fazer cursos.
para que eu pudesse identificar cada vez mais com o trabalho de servir ao meu semelhante através do verbo, através da fala. Que bonito, Delane, ouvir um depoimento assim, porque a minha experiência se parece um pouco com a sua também. Eu também era muito tímido e comecei com uns pequenos comentários e hoje adoro falar em público, é como uma realização pessoal, né? Mas, Delane, tudo isso aconteceu em Sete Lagoas mesmo. Você citou que Sete Lagoas está a 60 quilômetros de Belo Horizonte. E quantos habitantes Sete Lagoas tem hoje? Aproximadamente? Claro, aproximadamente. Hoje nós estamos com 247 mil habitantes. Puxa, é grande a cidade, hein? É grande, é um pouquinho. Nós estamos hoje com a bênção da espiritualidade, com em torno de 30 casas espíritas. Nossa, eu ia te perguntar, bastante casas, 30 casas. Então nós temos centros espíritas que oferecem reuniões a domingo, sexta, sábado, terça, a semana toda. Então, a cidade foi crescendo e com a bênção de Deus, não só o espiritismo, outras religiões também foram crescendo, né? Então a gente vê aqui as igrejas evangélicas a cada esquina, a própria igreja católica, né? A paróquia sempre em atividade. Então é uma cidade que as pessoas cultivam pelo fato de ser uma cidade do interior, mas ainda cultiva aquela raiz de religião, de dedicar-se à religião, do respeito à oração, à crença, a Deus, e isso é muito importante, Osso, para o ambiente, para a psicosfera mental dos lares, dos bairros e da própria cidade. E pela proximidade de Belo Horizonte, que é uma grande capital, uma cidade também com movimento espírita muito pujante, né? A influência de Belo Horizonte sobre Sete Lagoas, do ponto de vista de movimento espírita, também é muito grande, né, Adelane? É muito grande porque nós temos aqui em Belo Horizonte a União Espírita Mineira. Sim, uma referência nacional. É uma referência e é um órgão do Estado, né, que as casas espíritas encontram-se, a maioria delas, vinculados à União Espírita Mineira, que ela está, digamos assim, em termos de parâmetro, abaixo da FEB, porque a FEB é a nível nacional e a União Espírita a nível estadual. E nós temos aqui sempre essa relação com a União Espírita Mineira, com outras casas espíritas, pois estarmos próximo a Belo Horizonte, nós conseguimos fazer esse intercâmbio de oradores daqui ir para Belo Horizonte e nas casas espíritas e palestrantes também de Belo Horizonte virem às casas espíritas em Sete Lagoas. Salvo, claro, com essa pandemia, isso não está sendo possível no momento. Sim. E Delane, nessa sua vivência espírita aí, já com decênios, desde a sua infância, começou a falar por volta dos 25 anos, né? Com todo esse conteúdo que você já desenvolveu, daqui a pouco nós vamos mostrar aos telespectadores o canal de YouTube do nosso Delane, bastante consistente, com muito conteúdo. Delane, qual o aspecto do espiritismo mais lhe chama atenção nos seus estudos, nas suas abordagens, nas suas palestras? Qual dos aspectos te toca mais o coração? É o evangelho mesmo? Ou você tem uma vertente para outros aspectos? Veja bem, Orson, todos nós vamos amadurecendo as nossas ideias à medida que nós vamos tendo conhecimento. Como já dizia o filósofo na antiguidade, tudo eu sei de que nada sei. O que me atrai na doutrina espírita, entre vários fatores, é a essência do evangelho. É a vivência do evangelho, é o convite à reforma íntima. Isso me atrai muito, porque quantas vezes eu já me peguei pensando o oposto daquilo que está na proposta de Jesus através do evangelho e acabo me policiando. Não é isso que eu estou aprendendo. Não é isso que eu quero para a minha vida. Então, de uma certa forma ou de outra, é como fosse uma bússola, uma referência máxima para
os meus dias, para os meus dias, o Evangelho. Quando eu falo Evangelho, né, embora inclui todas as obras de Allan Kardec, mas eu quero enfatizar, ressaltar, são os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque uma coisa, uma vez que eu ouvi do Chico Xavier, eu nunca esqueci, foi quando ele disse: Espiritismo é Jesus para o povo, é Evangelho para o povo. Né? Então, Orson, o que me atrai mais, o que eu tenho uma extrema afinidade é com o Evangelho. É com os personagens, como Pedro, João, Marcos, Mateus, espíritos iluminados, como o próprio Allan Kardec, o próprio Chico Xavier, e de uma certa forma ou não, a gente, por mais que a gente estude as obras de Kardec, seja o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, ou o Reformador, a gente depara sempre com o Evangelho. O Evangelho, para mim, digamos assim, é o carro-chefe. É aquilo que me move, é o combustível para que eu possa dominar as minhas má tendências. Ô Delany, e você citou no começo aí da sua proximidade, até por causa do seu pai, da proximidade com o Chico, das visitas ao Chico, de uma certa convivência com o Chico. O que isso lhe acrescentou em termos de vida pessoal, de experiência? Que destaque você daria para o nosso público que está nos ouvindo agora? Nós estamos aqui com vários amigos de vários lugares do Brasil, amigos habituados com as lives, que estão sempre acompanhando, estudiosos, dedicados em suas casas, em suas cidades, trabalhadores ativos, todos eles tocados pela grandeza do Espiritismo e, naturalmente, pelos exemplos de Chico Xavier. O que você traria desta convivência de seu pai, de você mesmo, da família, com a família de Chico Xavier? Olha, Orson, o que eu posso dizer é que cada pessoa que eu já conversei, que conheceu Chico Xavier, que esteve com ele, cada pessoa tem uma experiência diferente uma da outra. A minha experiência pessoal, quando eu o conheci, é a grandeza espiritual e, consequentemente, a grandeza moral do médium. Com extrema sinceridade, meu primeiro encontro com Chico Xavier, eu havia planejado várias perguntas. No entanto, não consegui formular uma. Porque é o que acontece com a maioria das pessoas que lá foram. Eu fui preparado para poder deslavar a alma, tirar todas as minhas dúvidas. Mas não precisou, Orson. O psiquismo dele, os fluidos de Chico Xavier, é de uma capacidade, é de um teor extremamente evoluído que eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu não sabia por que eu chorava, eu só chorava, chorava. E aquele choro me fez bem. Eu fiquei mais ou menos 2, 3 semanas depois que eu voltei de Uberaba para as Sete Lagoas, eu fiquei em estado de êxtase, digamos assim, eu fiquei diferente. Dentro de mim, parece que algo foi tocado, algo inexplicável. Simplesmente ele conversou comigo, eu não precisei falar nada a ele já prevendo talvez as minhas dúvidas, as minhas ansiedades através das perguntas, e ele por si só foi falando. Então foi uma experiência ímpar, única, que eu tive na minha vida e carrego comigo como fosse ontem. E a convivência da Lucília, da sua irmã, que na nossa casa, Orson, o meu pai, ele era muito dinâmico e, naquela época, nós não tínhamos liberdade de expressão como nós temos hoje. Sim, verdade. Devido à ditadura, devido à repressão, né?
Inclusive, eu tive problemas sérios no grupo, na escola, porque eu era espírita. Ah, Tive problemas sérios. Depois eu posso até contar um episódio para vocês. Questão de preconceito. Então, veja bem, o meu pai, como ele era um homem muito dinâmico e gostava de trabalhar, ele construiu no fundo da nossa casa, nós morávamos numa espécie de uma chácara, que era muito grande, ele mandou construir duas mesas enormes de ardósia, e todo sábado, 11 horas, ele abriu o portão para as pessoas se alimentarem. Oferecia a sopa, depois o leite com o pão, com o achocolatado, e podia levar para casa. Começou com 2 pessoas, com 30, com 50, com 100, chegou ao ponto que teve que pedir reforço à polícia militar para organizar a fila. E a irmã do Chico, a Lucília, sempre que ela podia, ela ia de Pedro Leopoldo a Sete Lagoas. Nós estamos aqui a 30 quilômetros de distância. Meia hora de carro, você está em Pedro Leopoldo. mas você Então está ela vinha aqui. mais próximo de Pedro Leopoldo do que de Uberaba, então, né? Exatamente. Nós estamos de Pedro Leopoldo 30 quilômetros. De Pertinho. Uberaba nós estamos 520, se eu não me engano, Puxa, que 480. diferença, meu Deus. Isso, exatamente, porque Uberaba, para nós, já fica mais sentido São Paulo, Sim. perto de vocês. E com isso, então, a Lucília ajudava na sopa, na distribuição da sopa na nossa casa. E o próprio André Luiz, de vez em quando, ia lá. Mas isso tudo me chamava a atenção. O que me chamava a atenção, Orson, foi o modo que o meu pai nos educou. É o que Emmanuel fala, o exemplo, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. E o meu pai sempre nos convidava, olha, hoje é dia da distribuição, eu quero que vocês fiquem com a gente. A gente ficava, alimentava juntamente com as pessoas. Eu me recordo como fosse hoje, eu nem sei se tem mais aqueles pratos de alumínio, uns pratos de alumínio que ficavam, de tanto cair, eles ficavam todos empenados, tortos. A gente alimentava naquele prato junto com as pessoas. Sim. Meu pai queria mostrar que todos nós somos iguais, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, isso foi uma experiência muito grande na minha vida e que importante para a minha formação religiosa, como homem, para o meu caráter, como cidadão e como pessoa. E o seu pai se referia a citações sobre Chico Xavier, dos encontros dele com Chico, quando você não estava, por exemplo? Seu pai se referia a Chico? Sim, ele sempre contava casos, ele gostava de contar casos. Naquela época, nos anos 70, 74, 75, era comum, hoje a tecnologia já permite isso, mas naquela época, quando armava uma chuva muito forte, a energia ia embora. Hoje não, hoje a questão da rede elétrica sustenta mais os raios, os trovões, os ventos. Naquela época não, uma tempestade um pouco mais forte, a energia era suspensa. E com isso, quando a luz ia embora, a gente ficava feliz, porque a gente corria para o quarto do meu pai para ele contar a história para a gente. Acendia uma vela, então ele ficava contando a história. Olha, o Chico Xavier, e ficava contando aqueles episódios. E eu, se você me permite, eu vou contar uma aqui agora Claro, por favor. que sempre me chamou a atenção. O meu pai, sempre quando ele podia, aos finais de semana, ele pegava o carro com a minha mãe e ia para Uberaba. Eles ficavam no hotel, depois ia para a casa do Chico, que ele gostava de participar, além das reuniões públicas no grupo da prece, que era sexta-feira e sábado, ele gostava de ir nas peregrinações com Chico Xavier nas casas, onde que Chico ia levar o evangelho Chico levava comida, levava dinheiro na periferia para aquelas pessoas. Meu pai contava que ele abria o evangelho, lia o evangelho, discretamente ele punha um dinheiro no paletó de uma pessoa para comprar um remédio, comprar uma comida, né? Então o Chico, ele sempre participava dessa peregrinação. E ele ficou uma semana em Uberaba com minha mãe. Nesse intervalo, minha mãe aprendeu a dar passe com Chico Xavier.
E ela dizia, Chico, mas eu nunca dei passe. Vamos dar passe, dona Antonieta. É só olhar para mim, vamos dar passe. E minha mãe ali, no susto, acabou dando passe junto com o Chico e foi aprendendo. E até hoje ela dá passe. Pois bem, e aí meus pais ficaram a semana toda em Uberaba. Quando foi domingo, o meu pai já saía do hotel com a minha mãe e foi para o grupo da prece despedir de Chico Xavier. Chegou perto dele e disse, ô Chico, nós já estamos indo para Sete Lagoas. E ele disse, não vai não, tá cedo, fica mais. Não, eu tenho que ir, tenho um serviço, me espera, me aguarda, eu não posso ficar mais. Então, meus pais despediram ali de Chico Xavier e já estava saindo. Quando os meus pais já estavam quase entrando no carro, um senhor que acompanhava Chico disse assim, o casal de Sete Lagoas é vocês? Meu pai, sim, somos nós. O Chico mandou que vocês voltassem. Meu pai voltou, então. Voltou, meu pai, minha mãe voltou. Chico, então, pegou a mão do meu pai, a mão dele, a mão da minha mãe, foi fazendo, né, um monte, uma mão, colocando em cima da outra. Apertou, beijou a mão do meu pai e da minha mãe, apertou e falou, isso aqui, esse beijo é para vocês ficarem cada vez mais unidos. Agora vocês podem ir. Que Meu bonito. meu pai conta isso chorando, Orson. Então, assim, eu vejo nos meus pais os grandes exemplos da minha vida. Os grandes exemplos da minha vida foram os meus pais. Eles conseguiram fazer aquele ditado, caridade começa dentro de casa. Que bonito, Delano. Eu ouvi um depoimento assim, viu? Sabe? Eu me emociono quando eu falo, Orson, porque, graças a Deus, o que eu posso fazer para poder cumprir aquilo que meu pai me ensinou, eu faço. Claro que tem coisas que a gente ainda é imperfeito, a gente não consegue atingir, mas com o espírito da boa vontade, e com Jesus a gente consegue caminhar. E você tem irmãos também? Seus pais tiveram outros filhos também? Sim, nós somos de uma família de 6. São 3 homens e 3 mulheres. Eu sou o quinto de uma família de 6. Recentemente, um dos meus irmãos, o André Luiz, 3 anos mais velho do que eu, ele desencarnou há 3 anos atrás. Ele vinha atravessando um momento delicado de saúde, ele tinha um tumor no cérebro, e há anos ele vinha lutando com esse tumor. Mas chegou a hora dele, ele deixou o corpo há 3 anos atrás. E hoje nós somos 5 em torno da minha mãe, que agora esse ano ela faz 80 anos de idade. Muito bem, Delane. Delane, e esse período de pandemia fez com que você se tornasse mais conhecido pelas lives. E você apareceu mais no cenário dos palestrantes através das lives transmitidas ao vivo. Você também se aplicou muito ao seu canal de YouTube. Como é que você viu essa experiência que a pandemia trouxe para os palestrantes, que não eram tão conhecidos e se tornaram muito conhecidos com a pandemia através da virtualidade? Há um grupo de muitos palestrantes, eu me incluo, né, que nos tornamos bastante, estamos sempre aí aparecendo com as palestras, com as atividades de divulgação. Você também é uma dessas pessoas. Como é que você vê esta experiência? Essa experiência, quando nós ouvimos falar popularmente que até as coisas ruins temos que olhar o lado bom, essa pandemia veio trazer, não só para o espiritismo, mas de um modo geral, mas em matéria de religião, de espiritismo, veio aproximar-se cada vez mais uns dos outros. Nós estamos distantes e próximos. É oportunidade que nós estamos tendo, mais uma vez, de divulgar a doutrina espírita. É uma bênção essa oportunidade. Porque antes da internet, antes dessa tecnologia,
era no corpo a corpo. Sim. Eu recordo-me quantas e quantas vezes eu saía mais cedo do trabalho, pegava o automóvel e ia fazer palestra a 300, a 400 quilômetros de distância. Eu também. E tinha que voltar correndo, porque tinha que trabalhar, família, compromisso, você sabe como que é. Então, veja bem, Orson, essa tecnologia veio trazer, além da divulgação da doutrina espírita, numa velocidade relâmpago, digamos assim. Eu falo numa velocidade relâmpago porque um vídeo hoje, todo mundo tem acesso, qualquer parte do mundo tem acesso a um vídeo espírita, a uma mensagem espírita, a uma live, a um estudo, a um tratamento espiritual. Então, veja bem, além disso, eu tive, como você, eu tenho certeza, de fazer várias amizades, Sem dúvida. de conhecer pessoas, e ao mesmo tempo, a gente percebeu, com o passar dessa pandemia, que o caminho, um dos caminhos é esse, não tem como fugir à tecnologia. Hoje tudo gira em torno da tecnologia. Hoje você vai fazer uma compra, por exemplo, no mercado, ou uma feira pública, popular, se você fala, não, estou sem cartão, tudo, o vendedor fala, não, eu aceito um Pix. Não é? Hoje meu neto ele tem 5, 6 anos, ele falou, vou fazer um Pix aí para mim. Os meninos hoje, então, quer dizer, a tecnologia ela é muito acelerada, é muito rápida. Então tem hora até que assusta nós que somos da velha guarda, digamos assim, com todo respeito, mas é muito rápida essa tecnologia. Mas isso vem, se nós soubermos usar, para beneficiarmos a todos nós. Eu lembro uma passagem, Orson, do nosso lar, que quando o ministro Clarencio ia fazer a prece, todos no pátio via e ouviam o ministro Clarencio. Então, quer dizer, uma tecnologia, naquela época, e Chico psicografou o nosso lar, foi nos anos 40, mas a história se dá há anos atrás, agora é que está chegando para nós. Então, essa bênção dessa comunicação não existe no plano espiritual. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de usufruir dessa oportunidade, dessa bênção que se chama tecnologia. Delany, inclusive nós temos aqui no chat várias pessoas amigas, muito amigas, algumas eu conheço presencialmente, né? E outras nos tornamos amigos virtualmente. Ainda não tivemos a oportunidade de nos abraçarmos. Existem muitas pessoas queridas aqui que nós conhecemos pessoalmente e outras que apenas virtualmente. Mas o tempo se encarregará naturalmente de nos aproximar para o abraço efetivo, fisicamente falando. Uma dessas pessoas é a Fernanda Linhares, que é de Florianópolis, e faz uma pergunta aqui, devido à sua descrição sobre o Chico, você se referiu a isto, todos nós conhecemos das histórias do Chico, né? E ela pergunta aqui, a Fernanda Linhares, como você enxerga hoje essa questão do dinheiro, que na época Chico distribuía de maneira discreta para as pessoas? Hoje que nós não temos dinheiro, né, Delany? Hoje que o dinheiro é escasso para todo mundo. Como você enxerga isso hoje? Olha, Fernanda, o Chico, ele sempre teve uma preocupação, seja através, quanto lidava com dinheiro para auxiliar um irmão, mas ele sempre teve a preocupação de não humilhar a pessoa. De forma que ele, através de Emmanuel, publicou um livro intitulado Dinheiro. Verdade. Intitulado Dinheiro. Veja bem, o dinheiro, como a internet que nós acabamos de falar agora com o nosso irmão Orson, é uma faca de dois gumes. O dinheiro, tanto ele pode beneficiar, como ele pode destruir. A tecnologia, tanto ela pode trazer benefícios, como ela pode trazer malefícios. Depende de quem está usando. Depende a intenção de quem está manuseando. Claro, lógico, que isso é um assunto tanto quanto, digamos assim, polêmico. Polêmico porque é como falarmos da homofobia, como falarmos do aborto,
né? Não estamos aqui para julgarmos ninguém, mas o Chico, ele sempre procurou olhar o lado do outro. O que acontece nessa questão, como o próprio Chico falava às vezes, quando ele ia na peregrinação e discretamente ele dava dinheiro para as pessoas, ele trocava. Meu pai falava que ele mandava ir no banco, trocava por várias, como fosse hoje, moedas para poder distribuir nas filas na época de Natal. Eu não sei se vocês já viram algum documentário do Chico Xavier, vocês vão ver que em alguns natais, além da cesta, dos brinquedos, ele colocava um dinheirinho na mão da pessoa. Agora, é claro, não só como o próprio Chico Xavier, como médium, como nós, como espíritas, ou como qualquer outra religião, não devemos fazer da imagem de Jesus, né, um comércio. Não estamos aqui para julgarmos ninguém. Mas, às vezes, Fernanda, a pessoa ela está precisando pagar uma conta que está atrasada, ela está precisando comprar um remédio que o médico prescreveu e ela não tem o dinheiro. Então, às vezes, o dinheiro ele vem na hora certa, principalmente com boas intenções. Então, o Chico ele levava o alimento espiritual, o alimento material, e dentro do possível ele auxiliava. Agora, nós não podemos também sermos hipócritas. Nós temos que ser dignos. Como disse Chico Xavier, mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. E só para prolongar um pouco a pergunta da nossa irmã, Orson, eu não sei, na sua cidade aí em São Paulo, eu tive a oportunidade de morar perto de vocês aí em Mogi das Cruzes, do lado de Suzano, na minha infância. Nós moramos 6 anos em Mogi das Cruzes. Na nossa época, não se podia falar a palavra dinheiro dentro do centro espírita. Não é que não podia, não se falava em dinheiro. Hoje é comum vocês verem rifas, barraquinhas de época de São João, convertendo a renda beneficente a uma instituição filantrópica. Hoje a gente vê pessoas famosas fazendo live, cantores, destinando a renda a instituições filantrópicas. Antigamente não tinha isso, né? Pois é. Não vou falar tabu, né, Orson, mas não é que não havia necessidade. Primeiro que haviam poucos trabalhadores, haviam poucas casas espíritas. Mediante a população vai aumentando, os problemas vão aparecendo, vão aumentando também o sofrimento. Mas, em contrapartida, Deus é tão misericordioso que as pessoas do bem vão aumentando também. Olha quantas casas espíritas são hoje, olha quantos espíritos nós somos hoje no Brasil, no mundo, e quanto éramos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. É verdade, é muito oportuno você dizer isso, porque as alternativas também se multiplicam. Não é só a dificuldade ou a população que aumenta, mas as alternativas, até pelo amadurecimento nosso, pessoal, como pessoa humana, como pessoa física, e também a tecnologia abre outras vertentes, outros parâmetros, outros modelos de ação. É muito diferente, o tempo se modificou, a Terra se modificou muito. Nós estamos vivendo uma nova época, né? E, Delany, você publicou o livro também? Sim, eu tive a oportunidade, Orson, de publicar há 30 anos atrás esse meu primeiro livro, Sonho Literário. É um livro com poemas, né, diversificados, que falam da espiritualidade, de uma certa forma, das questões espiritualistas do nosso dia a dia. Sim. Depois desse livro, nós tivemos, se você me permita... Claro, por favor, mostre. Dando sequência, nós tivemos a oportunidade de publicar esse livro também, Vidas e Passagens. Vidas e Passagens. É um livro que podemos usar como um livro para leitura, para
fazer um ambiente no culto no lar, em uma casa espírita, são tópicos também do nosso dia a dia, fundamentado em Kardec e principalmente no Evangelho. E você tem CDs também, né? Tem os CDs são mensagens, né? Meu primeiro CD é o Reflexões, é o nosso primeiro CD, são mensagens de minha autoria, né? Sob a inspiração dos amigos benfeitores espirituais, e depois do CD Reflexões, nós temos o CD Momentos de Paz. Momentos de paz. São mensagens também para auxiliar no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho. São tópicos do Evangelho Sim. também, com comentários. E, por último, nós temos o nosso DVD de uma palestra que foi gravado aqui em Sete Lagoas, na Casa da Cultura, intitulado Superando Obstáculo. Nesse DVD, nós temos a oportunidade de contar a vida do maestro João Carlos Martins, a sua trajetória, até a sua doença que atacou as suas mãos, que o impediu de tocar, e mesmo assim ele consegue tocar. O maestro e músico, pianista João Carlos Martins. Nós contamos a história dele nesse DVD. E o que é que acontece, Orson? E como a tecnologia é muito acelerada, acabou que tanto o CD como o DVD, digamos assim, em termos tecnológicos, operacionais, ficaram ultrapassados. Sim, sim. Aí nós resolvemos, então, criarmos o canal no YouTube. E começamos a postar vídeo, a divulgar, e estamos postando os nossos vídeos e divulgando semanalmente. E com isso também, se eu vejo aí a questão da pandemia, estão surgindo muitos canais espíritas, muitas lives espíritas, e isso é importante para as casas espíritas, para os espíritas, para as pessoas que estão querendo conhecer o espiritismo, porque hoje, através da tecnologia, nós conseguimos, através do canal do YouTube, realizarmos estudos, realizarmos tratamento espiritual, sem locomovermos, com a bênção e a oportunidade da tecnologia. Esse aí que o nosso irmão Oscar está mostrando é o nosso canal. Delany, e você tem alimentado bastante o seu canal. Eu vejo que eles têm muitas visualizações. É muito bom isso, porque você tem aí milhares de visualizações e realmente, inclusive tem uma aqui que você conta do Chico, né? Eu estou vendo aqui, eu vou descer mais aqui, civilização egípcia, e por aí vai, retorno ao mundo espiritual. Você tem muita coisa aqui com muita visualização. É muito legal. O Chico Xavier entrevista Delany Lavarini, né? Você entrevistou o Chico, a TV entrevistou o Delany, está aí, né? Então, muito legal isso. Vamos ver aqui os playlists, você reuniu aí as lives e as outras de espiritismo. Tem muita coisa aqui. E esses CDs que você mostrou, eles estão também neste canal disponíveis? O DVD está disponível. Ele é o primeiro vídeo, é o último lá embaixo, ele está disponível em nosso canal integral. Deixa eu descer aqui, então. Tem bastante coisa aqui, realmente, como os amigos estão vendo, tem muito conteúdo aqui. Você fala, inclusive, de suicídio e por aí vai. Tem muita coisa no canal. Inclusive, você tem vídeos assim curtinhos, de 4 minutos, de 5 minutos. Isso é muito legal, né? A gente procura sempre estar diversificando, sabe, Orson? É um exercício mesmo, eu sei bem. Exercício. Aqui, ó, esse aqui. Superando obstáculos. É o DVD. É o DVD. Esse é o DVD. Esse aí é aqui nós contamos a vida e a obra do pianista João Carlos Martins. Que bacana, viu, Delany? Muito rico o conteúdo do seu canal. Você é bem... uma aparência muito caprichada, é bonito de ver.
Você tem um conteúdo muito extenso aqui, que bacana, viu? Parabéns. E a gente fica contente de ver aí a quantidade muito boa de visualizações, mostrando que o trabalho atrai realmente. Tem aqui o espírito da cantora Marília Mendonça, olha que coisa atual, né? Que assunto da mídia muito recente. E você Sim. também analisou, você fez até de 5 minutos aí o clipe. Você quer fazer um resumo desse comentário? Um compacto Sim. desse comentário? Vejam só, toda morte, digamos assim, principalmente de uma figura pública, como foi o caso da Marília Mendonça, do Ayrton Senna, de pessoas famosas que morrem em acidente, são mortes violentas, e de uma certa forma ou de outra, choca os fãs, a população, de um modo geral. Muitas pessoas devem se perguntar como que fica o espírito no plano espiritual, naquele momento. Porque, veja bem, são dois aspectos aí que nós temos que observar, que nós falamos no vídeo, nesse pequeno vídeo. O aspecto, né, são dois aspectos. Como que o espírito está lidando com o desencarno, ou seja, com aquele choque brutal aonde o espírito foi, né, saiu do corpo. Às vezes ele saiu do corpo, mas ele não desencarnou, porque nem todo mundo que morre desencarna. Não desliga de imediato. E o outro aspecto que nós chamamos a atenção é o assédio dos fãs. Então imaginem só uma cantora igual a jovem Marília Mendonça, que ela bateu o recorde de visualizações no vídeo dela. Vocês imaginam aquele tanto de pensamento vibrando, pensando nela que ela tinha morrido. Porque as pessoas, elas assistem um vídeo, o vídeo que teve o acidente, o vídeo do resgate, várias vezes. Qualquer vídeo de uma pessoa famosa, de uma notícia que choca, tem milhões de visualizações em questões de minutos. Então, como que fica esse espírito? Ele fica perturbado? Ele fica em paz? Então, nós abordamos, de uma certa forma, embora superficial, mas dentro de Kardec, partindo do princípio que cada caso é um caso e que a misericórdia divina não desampara ninguém. Pessoas públicas, como Ayrton Senna, Marília Mendonça, outras pessoas importantes que tivemos aqui no nosso meio, no nosso convívio, e que morreram de forma violenta, recebem um amparo, não vou dizer um amparo diferenciado, porque Deus é um só, mas recebe um amparo necessário para superar aquele momento. Porque senão o espírito não aguenta a pressão fluídica dos encarnados para ele naquele momento. Né? Ao mesmo tempo também, digamos assim, os pensamentos dos encarnados para aquele que partiu é benéfico. É o pensamento de compaixão, de amor, de carinho, de ternura. Então, esses pensamentos, o espírito que deixou o corpo de uma forma violenta, ele recebe esses pensamentos também. Então, nós somos amparados de todas as formas. E a espiritualidade, nós falamos nesse vídeo, a espiritualidade usa desses pensamentos, desses fluidos dos fãs, para poder auxiliar no desencarne daquelas pessoas que partiram. Porque elas ainda, de uma certa forma ou não, estão com a sensação, as impressões da matéria. Não conseguiram desligar de imediato. E a vibração de amor, não aquela vibração de revolta, não aquela vibração de não aceitação, mas aquela vibração de paz, vai com Deus, né? Obrigado por que você fez por nós. Os pensamentos salutares são usados em favor daquele espírito, para que ele possa receber a proteção certa. Então, é mais ou menos nessa linha
que nós desenvolvemos o tema neste vídeo do Espírito de Marília Mendonça. Que bom, viu, Delane? A gente convida vocês todos que estão aí acompanhando as observações do nosso Delane, a quantidade de conteúdo que ele deixou à nossa disposição. Aqui, olha, bendito seja, com 2 minutos, mensagem de bom ânimo de 1 minuto e 59. Então, tem muita coisa aqui para ser aproveitado, utilizado, compartilhado. Nós queremos aí mortes violentas, diálogos sobre o perdão e por aí vai. Vida conjugal, encontro no cemitério. Então, há muito conteúdo aqui para ser conhecido, divulgado, compartilhado. A gente se sente muito feliz de ver o empenho do nosso Delane aqui e com esse trabalho de divulgação e no capricho. Os posts dele são bonitos de serem vistos, né? Coloridos, um contraste de cor muito bonito. É bacana observar esse carinho com que o nosso Delane dedica à divulgação do Espiritismo. E a Fernanda fazendo um comentário aqui, interessante que essas pessoas se destacam entre as outras, independente da profissão, desencarnam de forma bruta e não sofrem no sentido de ficar em hospitais ou em casas com sequelas. Fernanda, ocorre realmente isso, né? Mas nós temos o caso daquele famoso piloto de carro de Fórmula 1, como é que ele chama mesmo? Que está... O Michael Schumacher. O Schumacher, isso, que está há tempos lá numa vida vegetativa, né? Sem notícias dadas pela família. Então, cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar nada, cada caso é um caso realmente. Mas, Delane, eu quero agradecer imensamente a você, porque é uma conversa muito boa essa. O seu entusiasmo nos contagia aqui de ver a sua alegria, você expressa gratidão, expressa carinho na expressão, no comentário, nas suas palavras tão bem construídas. Que bacana isso, encontrar amigos identificados, conectados com esse ideal de divulgação. Você disse para a gente pedir para você contar o preconceito lá na escola. Acho que é o momento de você contar aí, antes da gente partir para as palavras finais aí. Eu estava, na ocasião, Orson, naquela época, no ensino fundamental, na 5ª série, hoje ensino fundamental. Veja bem, o que acontece. Ninguém sabia que eu era espírita, porque eu tinha vergonha de falar que eu era espírita. Com medo de ser debochado, de ser criticado. Estou falando de 1977, por aí. Então, você imagina o preconceito. Eu chegar numa escola, veja bem, numa escola aonde, quando o professor entrava, tinha que levantar e fazer o Pai Nosso e rezar. O professor entrava na sala, todos tinham que levantar, fazer o Pai Nosso e rezar o Pai Nosso. Até aí, tudo bem, saudável, né? Para todo mundo, independente de religião. E eu sempre ficava no meu canto. E o que acontece? A professora me fez uma pergunta da Igreja Católica. Eu não soube responder. Ela falou, então, na frente de todos os alunos, que era uma vergonha eu não souber responder, que eu não sabia responder. Mas você não sabe responder, Delane? Uma pergunta dessa? Me diga uma coisa, você foi batizado em qual igreja? Quando eu falei que eu não fui batizado, aí o negócio piorou para o meu lado. Ela, mas como que você não foi batizado? E ela ficou ali no meu pé, e eu, olha, professora, eu não sou católico. Aí ela tomou aquele susto. Porque naquela época, ou você era católico, ou você é espírita, então você não era nada. Não tinha hoje, igual tem muitas religiões. E aí ela falou, mas como assim? Eu sou espírita. Aí ela, então, não quis muita... Aí parou a conversa, né? Muita conversa. Ela encerrou o assunto. Pois bem, eu achei que ia ficar só nesse aspecto. Quando foi um determinado momento, eu não sei se ela fez por
por vingança, por maldade, por malícia, ou enfim. Ela, então, mandou que todos fechassem o caderno e que ela ia fazer uma prova oral. Aí eu comecei a suar frio, falei, meu Deus do céu, lá vem as perguntas. Né? Eu estudava a matéria dela. Então, ela me colocou lá na frente de todos os alunos, e fez perguntas difíceis para mim sobre o catolicismo. E aí eu era muito tímido, eu não sabia, eu virei para ela e falei, não vou responder. Aí ela me mandou que eu repetisse. Quantos anos você tinha, Delano? Eu tinha 12 anos de idade. É, isso mesmo, de 11 anos mais ou menos, Olson, de idade. E quando a gente é mais novo, pelo menos eu era assim, a gente é mais esquentadinho, né? A gente não pensa muito antes de falar. Aí eu peguei e disse a ela, não vou falar, não vou responder. Eu repeti, que eu não ia responder. E eu com a cara séria, com a cara fechada, ele então pegou pelo braço e falou, vou te levar agora para a diretora. Aí eu pensei comigo, agora o negócio vai complicar, porque eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir. Eu não vou negar a minha religião por capricho. Afinal de contas, quem está sendo prejudicado aqui sou eu. Aí ela me levou para a diretoria. Aí ela falou para a diretora, esse aluno está dando trabalho, ele não quer fazer dever, e foi falando, foi falando, e eu vou deixar ele aí. E saiu. Aí a professora, muito solícita, uma alma muito bondosa, virou para mim e falou, o que foi, meu filho, que está acontecendo? Eu falei, minha senhora, eu esqueci o nome dela aqui agora, falei, eu não sou católico, eu sou espírita. Ela me abraçou, acariciou meu cabelo e falou, olha, eu sou católica, não tem problema. Vamos combinar o seguinte, eu vou conversar com a sua professora de religião. A partir de hoje, você está dispensado da aula dela. Quer dizer, eu fiquei feliz porque eu fui dispensado da aula que eu não estava entendendo muito. Mas eu encontrei uma alma generosa, uma alma, um espírito mais evoluído que me compreendeu. Porque, querendo ou não, eu fui parar na diretoria. Eu estava com medo que a minha atitude tivesse uma repercussão negativa e chegasse no ouvido dos meus pais, que eu fui indisciplinado, que eu fui para a diretoria, que eu fui chamado a atenção, que eu não queria estudar, que eu não queria fazer dever. Mas, na verdade, não é isso. E por incrível que pareça, Orson e todos os nossos irmãos que estamos nos escutando, há pouco tempo eu encontrei com ela na rua, a professora de religião. Quando ela me viu, ela virou a cara para mim. Quer dizer, até hoje, ela virou o rosto, ela não quis me cumprimentar. Até hoje ela guarda uma certa indiferença com a minha pessoa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, já se passaram 40 anos, 42 anos já se passaram, e ela permanece até hoje nesse sentimento de não sei se é mágoa ou o que é, meu Deus, isso é ruim para ela, não é para mim. Exatamente, não é que eu seja melhor para ela, porque quando a gente guarda mágoa, guarda insatisfação, é ruim para a gente, não é para o outro, não. E ela então virou o rosto para mim e falou assim, meu Deus, não mudou. Eu até pensei em aproximar dela, cumprimentá-la, mas do jeito que ela foi arredia comigo, eu pensei, bom, eu vou usar do bom senso, não vou arriscar chegar perto dela. Então quer dizer que ela não me esqueceu, que aquilo ficou registrado por alguma coisa na memória dela, né? E eu conto essa história, não estou aqui julgando nenhuma religião, espero que vocês me entendam, é o título hoje da nossa conversa, o Espiritismo antes, o Espiritismo hoje. Antes e hoje, exatamente. Né, Orson? E eu sempre falo para as pessoas lá na Casa Espírita, hoje só não trabalha numa casa espírita, só não ajuda, só não é voluntário numa ONG, numa instituição filantrópica, quem não quer. Porque hoje todo mundo tem oportunidade. Na nossa época, as oportunidades eram mais fechadas. Eu lembro que os dirigentes das casas espíritas, o presidente, o vice-presidente, o primeiro tesoureiro, o primeiro secretário, eram tudo senhores de cabelo branquinho.
Você não via ninguém jovem na direção. Hoje, a maioria das pessoas que estão na frente de uma casa espírita são jovens. Com 30, 40, 50, são jovens. São pessoas que abraçaram o trabalho mais cedo. Mas por quê? Porque o sofrimento também está apertando. Então é comum que as pessoas busquem um recurso mais cedo, porque o sofrimento também está aumentando. E podemos dizer, então, Delaney, que o espiritismo antes e o espiritismo hoje está bem melhor? Está bem melhor, Orson, para trabalhar. Nós temos liberdade de expressão, Verdade. de falar. Antigamente, nós não. Hoje você pode fazer um evento espírita em local público, numa praça, você pode fazer um evento. Sim, sim. Né? É um evento, você pode fazer um evento beneficente. Antigamente já era mais fechado, né? As pessoas tinham um certo receio. Tanto é, embora isso está mudado, mas a maioria das pessoas tem dois tipos de espíritas. Aqueles que vieram de berço e aqueles que vieram do catolicismo. A maioria das pessoas que são espíritas vieram do catolicismo. Ou então nasceram dentro de berço espírita. É uma opção de cada um, é o livre-arbítrio. Nós não estamos aqui medindo nenhuma questão de fé, de religião, de crença. Não é isso a questão em pauta. A questão é que hoje nós temos mais oportunidade de trabalhar. É verdade. Eu não sei aí, mas antigamente a gente batia nas casas para fazer a campanha do quilo, eles xingavam a gente, achavam ruim, simplesmente pelo fato que éramos espíritas. Isso mudou muito. Isso mudou muito. Mudou muito. Hoje você observa, Orson, até um certo modismo, mas as pessoas famosas são espiritualistas. É verdade. Você vê as pessoas, eu acredito, as pessoas falam mais em Deus hoje. Antigamente não tinha não enfatizava a questão do lado espiritual, são pessoas espiritualistas. As próprias novelas já estão mostrando os filmes que nós estamos vendo aí, né? Eu não estou falando de filme espírita, são filmes... né? Os próprios filmes americanos retratam com muita precisão a questão do umbral, a questão do lado espiritual. Então, isso tudo já é um grande avanço do espiritismo atual. E o que eu queria deixar bem claro, o espiritismo ontem, o espiritismo hoje, o espiritismo continua a mesma coisa, a sua essência. Não é isso? A sua essência. É o movimento que modificou-se, né? O movimento é que modificou e, consequentemente, o que modificou foram as pessoas que modificaram. A humanidade modificou. As circunstâncias se alteraram, né? O padrão é outro, nós padrão é outro, sem dúvida nenhuma. Nós vivemos um novo tempo, tanto é que quando que se podia imaginar isso aqui algum tempo atrás? Quando que podia se imaginar o que nós estamos fazendo agora, né? Exatamente. Eu já tive a oportunidade, Orson, aqui em Sete Lagoas, de fazer culto ecumênico, de um lado o padre e de um outro o pastor. Vejam só, um padre e um pastor. Cada um na sua visão, na sua ótica. Que interessante. Da onde que nós poderíamos imaginar que poderia juntar 3 religiões, um espírita, um padre e um pastor, ali fazendo o culto ecumênico. Você citou aí o cinema, citou as novelas. Hoje se fala de reencarnação com a maior naturalidade, de espírito comunicante. Hoje se fala disso com a maior naturalidade. Faz parte da cultura geral humana, ainda que tenha distorções nessa área, ainda que com distorções, mas fala-se abertamente sobre isso, né? A própria ciência já está começando a avançar por esse lado, né? Sem dúvida. De dizer, falar só, olha, o seu caso não é meu. Você tem que procurar uma religião, você tem que procurar... Os próprios psiquiatras, psicólogos estão indicando tratamento alternativo. Sem dúvida. Nesse Muito sentido. bom, Delaney. Muito bom, viu? Escuta, você mostrou seus livros aí. Se houver alguma pessoa interessada em adquirir os livros, como é que eles fazem? Onde que podem ser adquiridos? Olha, o nosso DVD, né? O nosso DVD, tanto quanto os nossos CDs, Momentos de Paz e Reflexões,
E os livros Sonho Literário, Vidas e Passagens, nós não temos uma livraria virtual, mas se a pessoa se interessar, entra no nosso canal no YouTube, Delano Lavarini, e lá, no final, tem um contato, teu e-mail, no final, ali tem ali vídeos, Playstation, comunidade, canais sobre teu e-mail. Manda o e-mail que a gente encaminha para a pessoa, via postal. Aqui o sobre, Isso. aqui vai aparecer. Olha o Exatamente. e-mail. Isso, tem um e-mail, aí, olha o e-mail ali, Tá aqui o Delane. e-mail, ó, Delane Lavarini. É isso? Isso. Eu vou postar ele na tela, Delane, para ficar mais fácil para o pessoal ver aí. Então, fica muito mais prático, né? Então, eu vou colocar o seu e-mail aqui para quem desejar adquirir. Olha aí. Isso, e a gente responde o e-mail, pega o endereço da pessoa e encaminhamos via postal. É Delane Lavarini 7L, é 7L, né? Isso, 7L, 7 Lagoas, isso. Ah, 7 Lagoas. É porque está numeral. É verdade, olha que legal. Então, olha, quem quiser fazer contato com o Delane, está aí o e-mail dele, que está disponível no canal. É importante esse tipo de informação, porque muitas pessoas estão vendo agora, acompanhando ao vivo, mas muitas pessoas veem depois e a informação fica completa, né? Então, isso é muito bom para todos nós que estamos vinculados a esse aspecto de divulgação, a esse esforço conectado. Isso é muito saudável para o conhecimento espírita. Delane, eu quero agradecer imensamente a você pela entrevista tão simpática, tão produtiva, tão gostosa, como você citou o Chico. Você fez reflexões importantes da sua própria vida pessoal, isso é muito bacana. E eu quero deixar para você aí os minutos finais para as suas considerações que você considerar importantes, que eu não tenha falado, que eu não tenha perguntado, alguma coisa que você preparou, gostaria de dizer e não surgiu oportunidade. Então eu deixo para você esse final aí. Eu sempre costumo dizer, em conversas com os amigos, com a família, que desta vida nós não vamos levar nada de valores materiais. E sim, nós vamos levar a nossa bagagem. Aquilo que nós acumulamos desde o nosso nascimento até os últimos dias de existência na vida. Vamos levar aquilo de bom ou aquilo de ruim. Por isso, devemos fazer o melhor nesta vida. Se o outro não faz, o problema não é nosso. O problema é do outro. Que possamos fazer, mas fazer com amor, com o espírito da boa vontade. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter, de poder servir ao nosso semelhante, servir ao nosso irmão. Seja com uma palavra, seja com uma oração, seja às vezes com silêncio, quando a palavra não pode auxiliar naquele momento. Seja com um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um por favor, um muito obrigado, um com licença, um bom dia, um boa tarde, um vai com Deus, você é importante para mim, como eu gosto de você, em que posso ser útil. Está sentindo uma dor de cabeça? Espere, acho que eu tenho um analgésico aqui na bolsa. Por favor, sente-se se você está cansada. Deixa eu ajudar você com as sacolas do supermercado, até o carro, até o automóvel. São pequenos gestos feitos de coração. É que nós vamos construir um mundo melhor de provas e expiações. O ontem já foi.
o amanhã talvez não venha. Então, se tiver que fazer, faça. Enquanto é tempo. E que Deus nos abençoe, nos dando paz, luz e sempre o bom ânimo para continuarmos com Jesus. E deixo registrado o meu abraço a todos vocês, em especial ao nosso irmão Orson, que com tanto carinho sempre nos atendeu. Boa noite e fique com Deus. Muito obrigado, Delane Lavarini. Foi uma satisfação essa convivência aqui, tão saudável. A gente fica feliz, agradecido, como estão se manifestando aí os nossos amigos que postam os seus comentários. Nós queremos agradecer a você e a todos vocês que nos acompanharam, permaneceram aqui acompanhando esse diálogo tão saudável. A nossa Dalva, lá de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Dalva, pela sua presença sempre tão marcante. Uma mulher de muito bom ânimo, uma mulher que trabalha muito, por quem temos grande admiração e carinho. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até breve. Boa semana, bom fim de semana. E semana que vem tem mais o Orson 96. Muito obrigado a todos. Até mais. Boa noite e até mais. Tchau. Você ouviu o programa Orson 96, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.